inclusive, sobre essa questão das tarifas dos Estados Unidos. A gente que está trazendo essa, né, essa repercussão hoje, começa a valer hoje a tarifa de 25% para importação de aço lá nos Estados Unidos, o impacto que isso terá no Brasil, reunião no Palácio do Planalto, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu há pouco da reunião e disse, inclusive, que vai haver reciprocidade. Foi o que disse o presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu vou ler aqui, a gente recebeu um áudio dele, e eu estou aqui com uma transcrição desse áudio, a gente está editando o áudio, mas está muito grande aqui o que ele diz, ó. Nós estamos acompanhando a evolução das medidas que os Estados Unidos estão tomando contra o Brasil. Na verdade, não é contra o país, porque é estendido a outros países, mas tem repercussão doméstica. Obviamente, essa taxação acaba encarecendo para o consumidor americano os produtos, então vai ter essa repercussão ruim na inflação americana, embora esteja sendo contratada uma redução de juros este ano. E aí ele diz que o que favorece, por outro lado, é que a indústria está preocupada em virtude dessa declaração, tanto do Geraldo Alckmin, quanto do presidente Lula, quanto da Fazenda, de que, aí sim, a importância aqui da fala do Haddad, de que nós vamos tratar na base da reciprocidade os entendimentos, mas colocando em primeiro lugar na mesa de negociação que está aberta com o governo americano e que foi bem sucedida em momentos do passado recente, quando atitudes semelhantes foram tomadas e revertidas em benefício do comércio bilateral. Haddad disse ainda na saída da reunião com empresários e outros ministros o seguinte, abre aspas, nós estamos já começando a estudar propostas do setor que tem toda a legitimidade de trazer propostas para nós e eles estão imaginando formas de negociar com argumentos muito consistentes de que os Estados Unidos até pode perder, porque o nosso comércio é muito equilibrado e, na verdade, as nossas vendas não são revendas, como sugeriu o discurso oficial dos Estados Unidos. Então tá aí, eu acho que o resumo da fala do ministro da Fazenda na saída da reunião é de que realmente o Brasil vai tratar com reciprocidade. Quem vai chegando aqui no nosso All News é o economista, professor Marcos Lisboa, para nos ajudar essa e outras questões econômicas do nosso país. Ele é ao vivo conosco para nos ajudar a entender também aqui. Professor Marcos Lisboa, já conosco ao vivo. Olá, professor, bom dia, muito bom tê-lo aqui ao vivo conosco no nosso All News. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos começar por Bom aí? dia. A gente te chamou até para falar sobre inflação, mas eu acho que essa fala do Haddad já começa muito bem a nossa conversa. Vamos tratar com reciprocidade. O Brasil ganha ou perde, tratando com reciprocidade as tarifas americanas? Como é que o senhor analisa? Eu acho que todo mundo perde, né? Essa guerra tarifária, né? A gente já viu isso no passado, meados do século XX, né? Um processo parecido de economias muito fechadas, e a gente também assistiu o benefício que foi gerado com a abertura comercial, sobretudo a partir do fim dos anos 80, né? Que foi um fenômeno mais global, né? E viu a quantidade de pessoas que saíram da pobreza no leste da Ásia, né? E não é só China e Índia, mas tem Tailândia, Indonésia, Malásia, tem o leste europeu, né, quando se integra ao comércio. Quer dizer, houve uma queda muito expressiva da pobreza é, é, nesses países, né? E em parte decorrente do comércio. O Brasil, infelizmente, sempre foi uma economia fechada, bem mais fechada que a quase todas, né? A gente tem níveis de tarifas e proteções contra o comércio muito elevados. Então, o Brasil não se beneficiou tanto desse processo de abertura quanto os demais países, né? Infelizmente, agora parece que a janela se fechou. Foi um bonde que a gente perdeu. E aí, quando o presidente Lula fala, não tenho medo de cara feia, fala manso comigo para Trump. Lula tem razão de pressionar Donald Trump dessa maneira? O recado que Trump traz é para o Brasil ou não? Ou é uma bobagem o Lula falar isso pode até prejudicar o Brasil? Eu não entendo. Eu sempre evito falar de pessoas, eu fico na minha seara, que é economia, enfim, falas e bravatas, e, enfim, não é meu tema, a política não é meu tema.
Agora, Lisboa, na gestão anterior do Trump, o Brasil negociou, conseguiu obter Uhum. cotas, né? No caso do aço, por exemplo, conseguiu fugir da tarifa por meio das cotas. Agora, parece que o Trump está avesso, embora ele esteja operando ali como um biruta de aeroporto, hoje taxa, amanhã cancela, depois adia. Em relação a aço, alumínio, parece que ele mantém a posição, parece uma posição irreversível a despeito da pressão interna que ele vem sofrendo, inclusive da indústria automobilística. Né? Acha que há espaço para negociação? Acha que o Brasil deve apostar na negociação? Essa história de retaliar e tal, até a União Europeia está adotando esse caminho, mas o melhor nesse momento não é mostrar que os Estados Unidos são superavitários na balança com o Brasil e apostar na negociação. Ainda há espaço a seu juízo? Gente, tem uma mudança grande nesse governo, né? Quer dizer, a gente se acostumou com o primeiro governo Trump, que tinha muita bravata, mas tinha pouca medida efetiva, né? Ou as medidas não eram do tamanho que eram prometidas inicialmente, né? Este mandato está diferente. Começou, de fato, com uma agenda muito forte. Eu acho que tem sempre esse mito de que se você põe tarifa, a indústria volta a crescer, você vai gerar emprego, né? Só se esquece duas coisas. Se você vai produzir mais em alguns setores, você vai ter que produzir menos em outros setores, né? O câmbio vai ajustar, né? Os preços domésticos vão subir nos Estados Unidos. Isso significa perda de renda real. Então, medidas como estão sendo adotadas significam uma perda de bem-estar para grande parte da população. Então, tem um grupo que pode ganhar, setores protegidos, né? Mas a sociedade como um todo perde, né? E vamos ver como é que vai ser a reação, né? Agora, os Estados Unidos é um país muito diferente, é um país gigante, né? Uma matriz produtiva incrivelmente completa, né? Uma economia muito dinâmica, né? Vamos ver como é que vai estar a reação a esse processo. Mas acho que raras vezes eu vi os economistas da minha profissão nos Estados Unidos unidos, né? Economistas tem sempre a polêmica. É a primeira vez que eu vejo dos economistas mais à esquerda, mais liberais ou mais à direita, como você quiser chamar, consenso de que é um rumo equivocado. Marcos, você espera que dessa vez, eu entendi um pouco aí pelo que você falou de início, dessa vez o Trump tenha uma posição mais fincada, mais radical do que no primeiro governo? A gente está vendo isso, né? As medidas são impressionantes e medidas brutas, né? Não só a demissão, né? Perseguição de estudante que fez passeata, né? Com cidadão permanente do país, né? É, 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 Enfim, isso está gerando inclusive controvérsias muito grandes sobre a autonomia do executivo nos Estados Unidos, né? Então, várias ações judiciais estão questionando. Os Estados Unidos foi sempre um país em que esse relativo equilíbrio dos poderes foi muito bem ajustado, né? Você tem muito poder nos estados, né? O governo federal, relações externas, né? a comércio entre estados. Foi inclusive difícil os Estados Unidos ter um banco central. Olha só, a gente esquece disso. Os Estados Unidos foi ter um banco central só no começo do século XX, né? E foi um debate longo, né? Então, teve sempre essa moderação dos poderes, né? E acho que a pergunta é, 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 de muita gente as instituições americanas vão passar nesse teste? Porque o teste está sendo duro. Interna, Isso se né? A questão interna refletirá na pode pressionar. permanência das tarifas? Isso se refletirá Não, não nas só tarifa. tarifas, isso será na Não, as permanência das tarifas. Bom, aí vamos ver como é que vai ser a reação da sociedade. As coisas vão ficar mais caras. A renda da população de boa parte vai cair, né? Vai ter ajuste do câmbio, né? Não é se você põe uma tarifa, o seu saldo comercial melhora ou o seu déficit cai. A taxa de câmbio reage a isso, né? E ainda mais num cenário de tamanha incerteza sobre os rumos da economia, né? E você vê nos preços de ativos que antecipam, né? A preocupação que está com o que ocorre agora nos Estados Unidos. Tarifa é uma componente relevante,
ainda mais para a gente, mas de uma administração que começou testando todos os limites do poder do executivo, e vai ter, como é que vai ser a resistência do judiciário a isso? Segundo, como é que a população vai reagir se de fato, como acho que quase todos os economistas esperam, se tiver uma queda de renda real das famílias, para grande parte das famílias, em razão desse processo, né? Agora, Professor, virou uma retaliação multilateral, né? agora, professor, até a gente está pegando a fala completa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É muito curioso, porque nessa mesma fala, ele dá dois recados. Primeiro, ele fala sobre a questão da reciprocidade, que o Brasil vai tratar dessa maneira. E depois ele fala, e até já tem uma reportagem na nossa página, ele falou assim que o interesse do governo brasileiro é negociar, que é nessa linha, inclusive, da pergunta que o Josias lhe fez, né? Sobre Hum. essa questão da negociação. E aí ele diz, e não retaliar. Reciprocidade não quer dizer retaliação nesse sentido. Eu queria até entender, professor, pela sua experiência, de que maneira o governo deve reagir para que ele não se prejudique tanto? Porque o senhor até falou, a reciprocidade vai dar perda a todos os lados, todo mundo vai sair perdendo nessa história da reciprocidade. E aí, quando o Haddad diz, o presidente Lula pediu calma, né? Pediu para a gente analisar com calma. O que o Brasil deveria fazer para não se prejudicar tanto? O que o senhor faria? Não, primeiro, acho que tem um movimento muito maior do que o Brasil. O Brasil é a parte pequena dessa história, né? Está falando das maiores economias do mundo desse processo, né? Acho que nessa hora, né, vamos deixar o terreno assentar, né, e ver de fato o que vai acontecer, como é que os demais países vão reagir, né? Agora, vamos só lembrar que o Brasil não tem um bom histórico nessa área. Como disse, o Brasil é um país muito fechado. O Brasil é um país de tarifas altas, de proteções não tarifárias. Então, a gente tem pouco instrumento para falar, olha, vamos, né, é o que nós fazemos, né? Essa tem sido a prática do Brasil, usar a política pública para fechar a economia brasileira, né, e proteger a produção local, né? Então, a gente tem uma posição de fragilidade nesse debate, mas, de novo, tantos países bem maiores que o Brasil, eles vão ter que negociar e a gente vai estar a reboque desse processo. Professor Agora, Marcos Lisboa, Lisboa, vamos falar sobre inflação. Você quer fazer mais uma sobre isso, Então, ô só Josias? uma, se você me Tá, só permite, mais Fabíola, uma, só vai mais lá. uma. Nós estamos fala. saindo de um ambiente econômico mais multilateral, né, e que um cedia diante da reivindicação de outro, em nome de um ambiente mundial mais estável, para um unilateralismo ditado pelo Trump, né? E isso leva a um menor dinamismo da economia mundial. O que eu queria saber de você se já dá para antecipar. Nós vamos ter um decréscimo do desempenho da economia mundial? Já dá para estimar isso? E você disse, a economia americana é muito dinâmica. Acha que ela é tão dinâmica que vai reagir a isso tudo e não pressionar o Trump para recuar? Acha que ela vai se ajustar, trazer investimentos que estão fora para dentro e acabar se ajustando a isso tudo? Olha, eu acho difícil, né? A economia americana tem uma saída saudável desse processo, né? Acho que vai ver. Você tem perda de produtividade, você falou de dinamismo, né? Parte do ganho de produtividade, da melhora da qualidade de vida no mundo, a partir dos anos 90, foi exatamente você diversificar a produção, né? Você construir as cadeias globais, né? Olha, a Alemanha faz muito bem esse equipamento que entra no iPhone, a Itália faz aquele outro equipamento, o país tal é muito bom em bateria, né? Vamos montar onde? Vamos montar o iPhone, que é enfim, uma atividade de menor valor adicionado, em países onde o custo de logística é baixo, né? Quer dizer, os ganhos, parte do crescimento da produtividade e da queda da pobreza no mundo desde 90, veio desse comércio, esse mundo mais globalizado. Na hora que você fecha, tem toda a razão, Josias. Quer dizer, a tendência é uma perda de produtividade. Para dar um outro exemplo, né, que é pouco mencionado no debate, pegar a União Europeia. Você pega os dados dos países europeus em 1960 e olha a renda por habitante. E você compara
esses dados, com a renda por habitante, depois da União Europeia, vamos pegar 2010 ou 2020, houve uma imensa convergência. Os países que eram muito pobres da Europa, a sua renda convergiu para dos países mais ricos. Não chegaram lá ainda, mas andou um bom caminho da distância. E isso, de novo, foi benefício do comércio, da integração desses países. E já tem dados que, por exemplo, na Inglaterra, que quando se separou teve o Brexit, né, teve impacto negativo sobre o dinamismo da economia inglesa. Então, sim, eu fico preocupado qual será o dinamismo da economia nos próximos anos, e, em particular, nessa transição. Essa transição vai ser muito custosa, muito cara, né, para os países. Eita, o cenário não é nem um pouco tranquilo, hein, professor Marcos Lisboa?